Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho sobre Os Miseráveis. No vídeo dessa semana então nós vamos falar sobre os primeiros capítulos do segundo tomo do livro. E o segundo tomo é o tomo dedicado a Cosette. Só que uma coisa que eu achei muito interessante neste momento do livro, e isso é porque eu gosto bastante do que vai ser tratado nesse momento do livro, é que é o seguinte: ao invés do narrador do Victor Hugo continuar a história dos personagens, ele vai se reportar a 1815 e vai descrever pra gente como que é o campo de onde ocorreu ali a Batalha de Waterloo. Waterloo, não sei se você sabe, mas foi ali a batalha que marcou o fim do Império Napoleônico lá em 18 de junho de 1815. Depois de 3 dias de campanha, então, na verdade depois de algumas horas de batalha ali, de enfrentamento mesmo, o exército de 118 mil homens comandados lá pelo Wellington da Inglaterra e pelo Blücher da Prússia conseguiram então ali dizimar o exército de 72 mil homens comandado pelo Napoleão, e justamente por conta disso essa foi talvez a maior derrota napoleônica, e foi justamente por isso que a gente marca este momento histórico como o fim do império do senhor Napoleão Bonaparte. Muito bem, então, o que acontece? Acontece que o narrador do Victor Hugo vai então descrever ali como que é esse campo de batalha, porque o Victor Hugo antes, ou melhor, no momento em que ele estava escrevendo Os Miseráveis, ele visitou o campo de batalha de Waterloo e resolveu introduzir isso então dentro do livro. E ele fez uma coisa que eu achei bem interessante, que é se colocar enquanto personagem ali para poder explicar um pouco para o leitor como que é aquele campo, e a partir dessa explicação ele vai voltando no tempo até o momento exato lá em que ocorreu essa batalha em Waterloo, como eu já disse para vocês. Waterloo, não sei se eu já comentei isso, mas enfim, atualmente fica na Bélgica. Na Bélgica? É na Bélgica. Muito bem, o que acontece? Prússia e Inglaterra se juntaram com Áustria e Rússia e formaram a sétima coligação. Esses países resolveram entrar nesse acordo justamente porque lá no dia 20 de março de 1815, eles ficaram sabendo que o Napoleão havia voltado do exílio em que ele estava, depois que ele perdeu lá a Guerra da Rússia, em 11 de abril de 1814. O Napoleão acabou indo para um exílio e voltou então nessa data que eu comentei com vocês, que é 20 de março de 1815. E quando ele volta, ele assume automaticamente o trono da França e é aclamadíssimo pela população. Por conta disso, então, esses 4 países resolveram juntar forças ali para colocar um ponto final nessa patifaria do Napoleão. Muito bem, então, é isso que eles fazem. E justamente por conta disso é que se deu lá a Batalha de Waterloo. O que acontece? Acontece que Napoleão, no dia 15 de junho de 1815, resolveu que antes que esses exércitos se encontrassem, eles todos se encontrariam na Bélgica e iriam rumo à França para poder invadir e quebrar tudo e tal. O Napoleão foi mais esperto, ou não, e resolveu que ele deveria então invadir a Bélgica antes para evitar que esses exércitos se aliassem. Por quê? É mais fácil você pegar só o exército da Prússia ou só o exército da Inglaterra do que você pegar os 2 exércitos de uma vez. Muito bem, então, vai lá o nosso amigo Napoleão, invade a Bélgica. Em um primeiro momento ele tem até que um certo sucesso ali na sua campanha, ele tem uma vitória parcial, digamos assim. Só que o que acontece? Napoleão não contava com uma coisa que independe de qualquer vontade humana, que é o tempo. Na noite do dia 16 para o dia 17, caiu uma tempestade que alagou o campo de batalha. E assim, o Victor Hugo vai descrevendo isso muito bem ao longo da narrativa, porque o campo de Waterloo parece um A. Então perceba aqui, vamos imaginar que aqui nós temos a figura de um A. Muito bem. O exército prussiano e o exército inglês estavam aqui nas perninhas do A aqui de cima. E o Napoleão estava aqui embaixo. O que acontece?
Acontece que se ele estava aqui embaixo, ele estava na área mais alagada. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que esperar para que o terreno ali estivesse em condições do exército atravessar. E enquanto ele esperava, esses dois exércitos aqui se juntaram. E daí o que acontece? Mas eles não se juntaram totalmente. O que acontece? Eles esperaram o Napoleão chegar exatamente no ponto estratégico ali e eles acabaram cercando. A Inglaterra cercou pela esquerda e a Prússia cercou pela direita e por conta disso, então, eles conseguiram ali destruir, dizimar e acabar com toda a palhaçada do Napoleão. Por conta disso, ele foi se exilar de novo lá na ilha de Santa Helena, eu acho que é esse o nome da ilha, onde ele viria a morrer algum tempo depois. Muito em 1821 ou 1822, não lembro mais. Enfim, mas tá bom demais, né, as informações que eu dei. Bom, o fato então é que perceba que o Napoleão perdeu a guerra da Rússia por conta tanto do número de homens, mas também por conta do acidente climático e a Batalha de Waterloo também. Então, por conta disso, dessas duas derrotas de peso dele, ele acabou ali se refugiando e abdicando do trono, que voltou lá para o Luís XVIII, se não me engano. Muito bem, é isso o que o narrador dos Miseráveis, nesse momento, vai contar para o leitor. Na parte que me toca, este foi um dos meus momentos preferidos do livro, porque eu não sei se você já percebe, se você assiste os meus vídeos aqui do canal, tanto sobre os Miseráveis quanto sobre o Guerra e Paz, você vai perceber que eu gosto muito de guerras. Assim, não de que as guerras aconteçam, não, mas eu gosto muito de ler sobre guerras. E daí assim, quando eu vi que ele iria descrever ali os momentos da batalha e o campo de batalha e coisas, aquilo foi assim, foi um desbunde para mim a leitura desse momento do livro. Portanto, essa leitura já ali ficou num lugarzinho especial do meu coração. Muito bem, mas depois desse primeiro momento, então, a gente vai voltar aos nossos personagens já conhecidos e vamos descobrir que o Sr. Jean Valjean foi preso novamente. Por quê? No vídeo passado eu acabei não comentando isso para não ser spoiler, mas enfim, agora spoilers serão inevitáveis. Lembra que Jean Valjean, na verdade, era o Sr. Madeleine e que o Sr. Madeleine foi então lá tentar tirar o pobre do Champmathieu da cadeia, porque ele foi confundido com o Jean Valjean e coisa do tipo e tal, etc. E por conta disso, então, ele acabou sendo preso. Só que quando o Jean Valjean é preso novamente, ele consegue fugir e vai rumo a Paris. Em Paris ele acaba retirando do banco ali uma quantia, eu não me lembro agora exatamente quantos milhões de francos ele tira, 6 milhões de francos, 5 milhões de francos, algo assim, ele tira ali do banco e resolve esconder esse tesouro em uma floresta que tem por ali. E é muito interessante o que vai acontecer aí nesse momento da história. Porque assim, há uma lenda entre os moradores daquela região ali, daquela floresta, de que o diabo esconde o ouro dele naquela floresta. E daí a pessoa que vê e etc e tal, tem toda uma lenda que o Victor Hugo vai descrevendo pra gente. E eu me lembro que a minha avó me contava uma história muito parecida quando eu era criança, que lá no norte as pessoas diziam que o diabo escondia coisas na floresta e daí se você visse ou você ficava louco ou você ficava doente ou você morria, mas aí dependia daquilo que você fizesse. Se você conversasse com ele, você só ficava louco. Se você roubasse o tesouro, você morria dali a um mês. E se você fugisse, você ficava doente e depois morria depois de não sei quanto tempo. Enfim, eu sei que é uma lenda tão conhecida tanto lá na França quanto aqui no Brasil. Pelo visto, o diabo percebeu que é mais lucrativo você espalhar o seu tesouro do que enterrar o seu tesouro tudo num lugar só. Muito bem, então. O fato, então, é que é justamente nesse local em que tem essa lenda que o nosso amigo Jean Valjean vai enterrar ali o seu tesouro. Só que, algum tempo depois, ele acabou sendo preso de novo e, por conta disso, então, ele foi condenado aos trabalhos forçados até o fim da vida. Acontece que, no momento em que a gente está acompanhando a leitura, um navio, que agora eu me esqueci o nome desse navio, mas enfim, um navio acabou de voltar para a França. Esse navio participou ali de algumas guerras na Espanha e coisa e tal, e depois atracou ali no porto da França.
Quando o navio atracou e juntou aquele monte de pessoa no cais para olhar o navio, porque o navio era o crème de la crème da náutica daquela época, enfim. O fato é que, da náutica, não, da marinha daquela época, enfim. O fato então é que juntou aquela população ali naquele cais para ficar olhando tal, aquele espetáculo de navio atracando ali no porto. E neste momento, uma das pessoas ali que estava nesse navio acabou se desequilibrando e ficando pendurado em um dos mastros. E daí então vai o nosso amigo Jean Valjean, que até esse momento não havia sido identificado, vai o nosso amigo Jean Valjean e pede para um dos imediatos: olha, eu posso ir ajudar esse homem? E o imediato fala: vai, claro, pode ir lá, vai na fé. O Jean Valjean quebra a corrente, vai escalando feito um macaco, pega ali este homem e salva a vida do homem. Quando a população vê que a pessoa que salvou a vida daquele sujeito era um condenado, todo mundo começou a gritar por clemência no porto e falar: não, esse homem deve ser liberto porque ele salvou a vida de uma pessoa, ele não é uma pessoa tão ruim assim para poder merecer os trabalhos forçados para a vida toda. No momento então em que essas pessoas todas estão aclamando ali o Jean Valjean e tal, aquela coisa toda, você vai se enchendo de esperança, acontece uma coisa X, e aí eu vou te avisar já, isso vai ser spoiler, certo? Então continue por sua própria conta e risco. Pule aí uns 50 segundos desse vídeo. E daí então, no momento que essas pessoas estão se aplaudindo o Jean Valjean, que está voltando para o deck ali do navio, ele acaba se desequilibrando e caindo no mar. E daí a gente tem uma notícia de jornal ali que diz que Jean Valjean morreu. E assim termina essa nossa leitura desta semana. Vocês não têm noção de como eu estou aflito por causa disso. Claro, eu sei, no fundo do meu coração, eu sei que isso não aconteceu, mas ainda assim eu fiquei desesperado nesse momento. Enfim, é isso então. Diga lá nos comentários como anda a leitura de vocês, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.